Bom dia, meus queridos alunos do segundo ano. Como vocês estão? Tudo bem, meus amores? No nosso vídeo de hoje de ciências, a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo sobre a importância das plantas, tá? Só que antes da gente iniciar o nosso vídeo, como é de costume, eu vou fazer a chamada, né? Iniciar a nossa videoaula com a chamada e depois a gente vai para o conteúdo, tá bom? E eu continuo a pedir que vocês coloquem aqui nos comentários da plataforma que estão presentes, assistindo aos vídeos, fazendo as atividades, porque isso me ajuda muito a acompanhar vocês aqui pela gente, tá bom? Alice Vitória da Silva Santos, Brenda Batista da Costa, Heloísa Rodrigues de Souza, Cauã Eduardo Lima da Silva, Letícia Valdenice Amorim Batista, Lucas Miguel Silva de Andrade, Luiz Henrique Dantas Lins, Matheus Belarmino da Silva, Miguel Augusto Leite da Silva, Nathaniel Gonçalves da Silva, Pedro Henrique Urbano Barcelos da Silva, Pedro Lucas Cabral dos Santos, Rafael Barbosa Soares, Richard Gabriel da Silva Souza, Tiago Henrique Lopes Oliveira, o Evison de Souza Santana e o Ilames Alex Soares da Silva. Então, gente, vejam só. A gente vai continuar o nosso conteúdo de ciências falando sobre a importância das plantas, né? A gente viu na última aula que as plantas elas podem ser ornamentais, medicinais, nocivas, e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre cada uma delas. Então, eu preparei para vocês uma apresentação, tá? Que eu vou agora mostrar para vocês, tá? Que eu preparei, tá bom, meus amores? Então, vocês estão vendo aqui a minha tela, onde eu fiz essa apresentação aqui para vocês, tá? E aí, a gente vai ver agora sobre a importância das plantas. Segundo ano, professora Carla Gerlane Pacheco. Olha só, plantas nocivas. É a primeira que a gente vai trabalhar aqui. Muitas plantas, apesar de belas, apresentam substâncias tóxicas, ou seja, que podem provocar sintomas como coceira e vermelhidão na pele. Caso sejam tocadas, vômito, falta de ar, aumento dos batimentos cardíacos, dentre outros. Em alguns casos, inclusive, podem causar a morte. A presença dessas substâncias é uma forma de defesa da planta e seus predadores, aqueles animais que se alimentam dela. Assim, ao provar um pedaço de alguma dessas plantas e não passar bem, dificilmente um animal fará isso de novo com esse vegetal ou outro parecido. Pensando assim, é fácil saber que não é seguro levarmos à nossa boca pedaços ou plantas inteiras que não conhecemos. Por outro lado, como há crianças que ainda não aprenderam isso, e existem plantas tóxicas que podem provocar problemas mesmo quando as tocamos, é importante conhecermos as principais encontradas em nosso país, para evitar esse problema. A gente encontra muito aqui no nosso país, meus amores. Comigo ninguém pode. Urtiga. E eu já disse a vocês na aula passada que urtiga ela provoca vermelhidão, coceira, né? Também disse a vocês que a comigo ninguém pode. Ela também provoca irritação, né? Faz com que a gente fique passando mal. Então, esses são alguns exemplos de plantas nocivas que fazem mal à nossa saúde e que nós não devemos consumir, porque elas são nocivas. Vejam só. Aqui eu tenho alguns exemplos, tá? Que eu coloquei para vocês. Número 1, bico de papagaio. Nome científico, Euphorbia pucherrima. Número 2, coroa de Cristo. Nome científico, Euphorbia mili. Número 3, aveloz. Nome científico, Euphorbia ticurcarli. Número 4, mandioca brava. Manihot uxillima. Somente a raiz e as folhas são tóxicas, tá? Então, vejam só. No número 1, a gente tem esse exemplo dessa planta nociva, que é a bico de papagaio. No número 2, a gente tem um exemplo, coroa de Cristo, tá? Número 3, a gente tem ciaveloz, tá? E número 4, mandioca brava. Essas plantas tóxicas que eu coloquei aqui para vocês como exemplo, elas são encontradas em nosso país, tá?
Agora a gente vai falar sobre as plantas medicinais. Eu quero que vocês tenham em mente o seguinte, que plantas medicinais vão ser aquelas que vão ser usadas para ajudar mal-estares, como dor de cabeça, diarreia, né? São usadas para uso de tratamento. O uso de plantas como medicamento é provavelmente tão antigo quanto o aparecimento do próprio homem. A preocupação com a cura de doenças sempre se fez presente ao longo da história da humanidade. Bem antes do surgimento da escrita, o homem já utilizava ervas para fins alimentares e medicinais, buscando as espécies vegetais mais apropriadas para sua alimentação ou para a cura de seus males. Nossos ancestrais foram descobrindo as que serviam para se alimentar, se medicar, as que eram venenosas e as que causavam efeitos alucinógenos, né? Então, existe uma série de plantas que podem ser usadas, sim, para usos medicinais, para nos ajudar a curar mal-estar, né? E como foi falado aqui, o uso de plantas como medicamento, gente, é algo antigo, que a gente pode até falar que tem surgido desde o aparecimento do homem no mundo, que as plantas vão ser usadas para ajudar a curar mal-estares, complicação de doenças, enfim. Tem uma doença que ocorria muito no período colonial, que era o escorbuto, que nada mais é do que a falta de vitamina C no sangue. Se as pessoas que no corpo, né, no caso, se as pessoas que estavam com escorbuto durante essas grandes viagens da África para o Brasil, de Portugal para o Brasil, chupassem uma laranja, não estou dizendo que a laranja seja medicinal, né? Em certa forma, sim. Mas dando como exemplo aqui para vocês. Se elas chupassem uma laranja, que é rica em vitamina C, elas iam ficar melhor dessa doença, o escorbuto, tá? Só para dar esse exemplo aqui para vocês. Aí aqui eu coloquei alguns exemplos, tá? De plantas medicinais aqui para vocês, né? Eu coloquei urtiga não, eu coloquei hortelã, eu coloquei alfazema, eu coloquei aqui para vocês alecrim, eu coloquei, né, só essas plantas aqui. Para vocês, coloquei folhas de camomila também tá aqui, que vão ser usadas para ajudar a curar mal-estar, né? Então aqui tem alguns exemplos dessas plantas medicinais. Plantas ornamentais. Primeiro de tudo, quando a gente está se referindo a plantas ornamentais, a gente deve levar em consideração que essas plantas vão ser muito usadas em casas, para ornamentar o ambiente, em arranjos que a gente coloca em casas, né? Olha que lindo essas plantas aqui, ó. Estão ornamentando uma casa. Estão vendo aí que lindo? Essas plantas que estão aqui, ó, penduradas, expostas numa parede, elas vão estar ornamentando uma casa. Olha essas aqui do terreno, que lindas! Olham essa, numa mesinha de centro. Então, as plantas ornamentais, elas vão ser usadas para ornamentar ambientes, para decorar o ambiente. Plantas para decoração, né? E atualmente a gente está tendo muito esse boom, se assim eu posso falar, de pessoas querendo cada vez mais decorar a sua casa com plantas, né? A gente vê muito pessoas querendo decorar a casa com cactos, né? Pequenos cactos, né? Enfim, então as plantas ornamentais, elas vão ser usadas justamente para decoração, tá? Então, voltando aqui sobre a importância das plantas. Eu queria agora pedir a vocês que vocês pegassem o livro de ciências, tá? E abrissem na página 42, porque essa vai ser a nossa atividade de casa de hoje. Vejam só, e eu vou agora fazer as explicações para vocês, tá? Pense, terceiro quesito, pense nos móveis, objetos e produtos existentes na sua casa e responda: quais são de origem vegetal? Vou falar por mim, que na minha casa tem objetos que são feitos de madeira. Então, posso colocar banco, guarda-roupa, cômoda, que são feitas de madeira. Esse quadro que está aqui atrás de mim, ele é feito de madeira. Então, posso falar esses objetos. Qual parte da planta foi utilizada para fabricar? Provavelmente o tronco. Lembra que a gente já estudou as partes de uma planta, que elas vão ter caule, né, que é o tronco. A gente vai ter raiz, folha, flores, frutos. Lembram disso?
Então, no quarto, pense e responda a adivinha aqui. De mim usam o caule, e o meu caldo é uma doçura. Com ele podem até ser feitos açúcar, álcool e rapadura. Eu sou a... Qual é a planta que a gente consegue fazer açúcar? O caldo é uma delícia, rapadura a gente também consegue fazer. Vou dar uma dica. Essa planta, tá, foi responsável por todo o processo de colonização do Brasil pelos portugueses. Os escravos africanos vieram para cá, para o Brasil, para trabalhar com o cultivo dessa planta, que ela não é de origem brasileira. Ela foi trazida pelos portugueses para ser plantada aqui e deu super certo. E hoje a gente tem vários locais que tem a presença muito forte dessa planta. Começa com C. Vou deixar aí a dica para vocês. No quinto, eu tenho o seguinte. Faça a correspondência correta. Folha, fruto, flor, raiz e semente. A uva, ela é o quê? É um fruto, é uma flor, é uma semente. A cenoura, o que ela é? Vocês vão marcar um X. O alface, o feijão, a batata, o girassol, a orquídea. Vocês, meus amores, vão observar que elementos o que esses elementos são. Se eles são uma folha, se eles são os frutos, se ele é uma flor. E vai marcar um X no seu lugar respectivo. No sexto quesito e último, vocês vão fazer o seguinte. Marque com o X a utilidade de cada planta. Hortelã, aí eu tenho alimentos, remédio, móveis, produtos de beleza. Existem plantas que ela tem mais de uma utilidade, então vocês vão marcar um X aí. Cerejeira, mamoeiro, erva doce, pinheiro, macieira, pepino, cedro, eucalipto. Aí vocês vão marcar um X, tá? Representando, meus amores, justamente as utilidades que cada planta tem. Então, gente, vejam só. Para a gente finalizar aqui, tá? Eu gostaria, né, que vocês, se tivessem alguma dúvida, colocassem aqui nos comentários da plataforma para que a tia soubesse, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, onde a gente falou sobre a importância das plantas, né? Vimos as plantas nocivas, né? Temos aqui os exemplos. Vimos as plantas medicinais, né? Que são usadas como medicamento. Vimos também as plantas ornamentais, que são usadas para ornamentar, né? Enfim. Então, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje, né? Da nossa aula. Enfim, é isso. Um beijo enorme para vocês, um cheiro, olha. E até amanhã, se Deus quiser, com mais um vídeo. Então, beijo. Tchau, tchau.